o tempo da creche que ela faz isso? Que adoração você está fazendo? Olá mulheres, eu me chamo Aline Bernardo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Compartilhei com vocês no início do vídeo um pouquinho de como foi a minha sexta-feira, meu sábado. Estive com a minha família, me senti assim revigorada voltando para casa. E já fazia tempo que eu não estava com eles, na verdade a última vez foi no Natal. E esse ano ainda eu não tinha ido. Como eu mostrei, a minha irmã está grávida de gêmeos, então vou ser titia de mais 2. Por parte do Samuel eu tenho 2 sobrinhas. E agora, por parte da minha família, nós teremos 2 sobrinhos, um casal. Então, estamos muito felizes, toda a família. E aproveitei para ver minha irmã, para conversar, assim como os demais, a minha avó, minha tia, minha mãe, meus irmãos. Só uma tia minha aqui, eu não consegui ver. Foram 2 dias ótimos. Eu passei pela experiência de, após o casamento, mudar de cidade. Consequentemente, mudei de igreja, mudei de ciclos, né, de pessoas que eu costumo ver. E com isso também um desafio, entre aspas, de novas amizades, né, conhecer novas pessoas, além do fato de estar inserida em uma nova família, que é a família do meu esposo. Vou confessar que eu nunca fui aquela pessoa apegada à minha cidade, eu nunca tive esse sentimento patriota que algumas pessoas têm, referente à cidade que moram, referente ao seu país. Tem pessoas que são muito nostálgicas, que são muito apegadas a lembranças, a lugares. Diferente dessas pessoas, o que mais me marca não é o lugar em si, mas as pessoas com quem eu estou, com quem eu estive. Embora eu não fosse uma pessoa apegada à minha cidade, sempre fui uma pessoa muito participativa, muito presente com a minha família, com meus irmãos, com a minha tia, com a minha avó também. Eu morei um tempo com a minha avó, então eu sempre costumava sair com as minhas tias, assim, numa praia. Eu costumava fazer compras em Cascavel. A gente gostava muito desses momentos. E quando eu passei a morar aqui, consequentemente, eu passei a perder alguns desses momentos, né? Mas eu confesso que eu não lembro das coisas com remorso, sabe? Com aquela coisa de, eu deveria ter aproveitado mais, porque eu sei que eu estive presente em muitos momentos na vida deles. Eles estiveram presentes em momentos muito importantes da minha vida, em também momentos difíceis. Então, eu guardo tudo isso com muito carinho. Então, eu não tenho aquele remorsinho, sabe? Eu sei que tem pessoas que casam e mudam de cidade e sentem muita falta da família, do lugar, ou da igreja, ou de amizades. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitas amizades. Por
conta de eu ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais introspectiva, eu tenho poucas amizades e amizades que eu tenho assim muito apreço. Tem pessoas que eu tinha o costume de ver que hoje eu não vejo mais com tanta frequência, que eu não tenho mais tanto contato como eu tinha antes, mas é aquilo que eu volto a dizer, eu não lembro dessas coisas com remorso, sabe? De uma pessoa que não aproveitou. Teve pessoas que foram muito importantes para mim ao longo da minha vida, que hoje podem não estar mais tão presente, mas que ainda assim eu guardo com muito carinho o que eu aprendi com elas, os momentos que elas passaram comigo. Eu olho para a vida que eu tive em Beberibe, para as amizades que eu cultivei durante algum tempo lá, e eu olho com muita alegria, eu não sinto remorso não. Mas para dizer que nem tudo são flores, teve um tempo que eu senti muita falta de estar num lugar familiar. E esse momento foi quando eu estava gestante, eu fiquei muito emotiva, então eu chorava muito, eu estava muito sensível. Então eu senti muita falta das pessoas que eu já conhecia, das pessoas que eu tinha contato, que eram a minha família, que eram amigas. E isso foi bem no início do meu casamento. E quando nós descobrimos que a minha gestação era de alto risco, isso agravou mais ainda, porque eu fiquei mais sensível emocionalmente. E embora eu tenha acesso a algumas pessoas através do WhatsApp, através de ligação, não é a mesma coisa de você ter esse contato, né, pessoal. E como eu não conhecia muitas pessoas aqui, como eu não tinha amizades aqui, eu fiquei muito frágil emocionalmente. Então fiquei sentindo muita falta de ter pessoas, de ter esse contato físico mais próximo. Nesse período eu tinha a presença do Samuel e da minha sogra, que me ajudou bastante no momento mais difícil assim da gestação. Mas eu sentia falta, sabe, de ter assim amigas, de ter pessoas que me conheciam, de ter a minha família, minhas tias, minha avó, que eu tenho esse contato assim próximo. Eu senti muita falta delas nesse período. Me lembro do Natal em que eu estava gestante, eu estava assim contando os dias pra gente ir pra mim ter esse contato, sabe, com eles, que eu estava sentindo muita falta. Não sei se vocês sentem o mesmo que eu, mas eu tenho a impressão que fazer amizades na vida adulta é mais difícil. É mais difícil porque todo mundo está ali, né, no seu corre, todo mundo está tendo ali os seus trabalhos, as suas famílias para cuidar, as suas casas, as suas igrejas, quem exerce alguma função na igreja, então tem as suas ocupações. Além do fato de que quando a gente é adulto, a gente tá mais cri-cri para algumas coisas, a gente já passou por algumas decepções, né, ao longo da vida, então na fase adulta é mais difícil mesmo a gente se abrir para novas amizades, né, a gente dar esse passo e abrir até a porta da nossa casa para novas pessoas. Eu, pelo menos, sinto bastante isso agora na minha fase adulta e na minha fase como casada, somado ao fato de que eu sou uma pessoa assim mais fechada, então teve alguns momentos, algumas vivências da minha vida como casada e também no meu período da gestação que foi mais difícil passar por conta que eu não conhecia pessoas aqui, que eu não tinha laços de amizade, que eu não tinha pessoas assim de confiança para quem conversar, para quem me aconselhar. Claro que com o tempo isso foi melhorando, né? Hoje nós congregamos numa igreja, então hoje eu conheço mais pessoas. Hoje eu já consigo, assim, me encontrar, se é que vocês me entendem, na família do Samuel, porque no início era um pouco diferente, né? Um pouco estranho, pessoas que eu não conhecia, família que era bem diferente, assim, da minha família. Graças a Deus, todos são cristãos, assim como na minha família, mas eles têm uma personalidade diferente da minha família. Então, a partir do momento que eu fui inserida, né, na família do Samuel, é uma novidade. E às vezes o que é novidade nos casos de alguns receios. Hoje eu estou com 1 ano e 5 meses de casada, se eu não me engano, mas eu já consigo me encontrar, já consigo conhecer melhor um pouco a personalidade das pessoas, já me sinto mais à vontade de ter um contato, né, de me abrir. Então essas questões em termos de contato com pessoas no início do meu casamento, que foi um pouco delicado e difícil para mim, hoje já são muito mais tranquilas. Como eu falei, eu sinto a dificuldade na vida adulta de fazer novas amizades, porque também quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, crianças, é muito comum a gente construir laços de amizade com pessoas que a gente costuma ver. Então, por exemplo, você vai para a escola, todos os dias você está vendo, né, o seu grupinho, tanto no ensino médio como no ensino fundamental. Você participa ali de uma igreja, você tem ali um grupo de jovens, você está acostumado a ver aquelas pessoas, então você constrói pontes, né? Você participa de reuniões, de eventos, de atividades com aquelas mesmas pessoas. De certa forma, traz uma comodidade pra gente, né? De pessoas que a gente já conhece. A partir do momento em que você muda de cidade, você muda de igreja, você muda para um lugar onde você não conhece basicamente ninguém, como é o meu caso, tudo isso passa a ser novo, passa a ser uma novidade.
Hoje eu percebo o quanto nós precisamos de outras pessoas caminhando conosco, pessoas que vão nos ensinar, pessoas que vão nos aconselhar, pessoas que vão dividir momentos com a gente, sejam momentos alegres, sejam momentos tristes também. Às vezes nós caímos no erro de achar que não, eu não preciso de ninguém, eu me basto, a minha companhia me basta. Eu já pensei isso várias vezes. Depois que eu casei, isso tem sido um novo aprendizado para mim. Por exemplo, nós estamos no início, né, de uma trajetória que é do nosso casamento, então tem outras pessoas mais experientes que nós, tem outras pessoas que já passaram por situações semelhantes ou diferentes da gente que tem algo a nos ensinar. Então, hoje eu vejo como é bom você caminhar com outras pessoas maduras, experientes, pessoas também que nos façam sentir bem, que a gente quer dividir ali momentos de alegria também. E eu me lembro especificamente de um dia que eu orei a Deus por amizades aqui onde eu moro, por ter pessoas em quem eu posso confiar e pessoas também que possam confiar em mim, né, que tenham essa troca comigo. E hoje eu me sinto muito mais feliz, mais realizada em relação a isso. Claro que tá sendo uma longa jornada, né? Eu moro aqui apenas há 1 ano e 5 meses desde que eu casei. Pra pedir a Deus isso, eu também preciso fazer a minha parte, né? Que é me abrir para outras pessoas, trabalhar a hospitalidade também, que é uma dificuldade que eu tenho. Diferente de mim, Samuel, ele é uma pessoa mais aberta, ele é uma pessoa mais receptiva, ele é uma pessoa super extrovertida. Então, de certa forma, a gente vai ali se equilibrando e eu tenho muito a aprender com ele sobre essa questão. Então, como eu falei, eu orei a Deus sobre isso e graças a Deus o Senhor tem colocado pessoas no meu caminho, no nosso caminho também como casal, para caminhar com a gente. Antes mesmo de me casar, eu sempre pensava em não morar na cidade de Beberibe. Era um desejo que eu tinha, porque eu nunca gostei de morar lá por algumas questões. E sempre quando eu pensava em família, em qualidade de vida que eu queria para minha família, para minha vida, eu sempre pensava num lugar que tivesse calmaria, que tivesse também, de certa forma, algum contato com a natureza, que fosse um lugar tranquilo, que fosse um local próprio, assim, para levar crianças para brincar. De tarde tem um parquinho, tem uma praia, tem uma praça, né, para levar crianças, né, porque nós sempre tivemos desejo de ter filhos. No momento que eu vim conhecer a cidade, que foi quando eu vim conhecer a minha sogra, de cara eu já passei a gostar da cidade e até hoje eu gosto muito de morar aqui. É uma cidade, assim, que eu vejo a nossa família, né, a longo prazo, estando aqui com os nossos filhos, se assim Deus nos permitir. O único ponto negativo, assim, que eu senti é em relação a fazer compras. Sou uma pessoa consumista? Não. A cidade onde eu morava, o centro da cidade é muito grande, tem muita variedade de lojas, de estabelecimentos, gráficas, papelarias, tudo que você quiser resolver, assim, eu já sabia onde era o lugar, eu já sabia onde tinha, então é aquilo que eu falei, de certa forma, ser cômodo pra mim. Quando eu passei a morar aqui, eu precisei me encontrar na cidade em relação a isso. Então, se eu quisesse, por exemplo, tirar uma xerox, se eu quisesse ir numa costureira, se eu quisesse comprar maquiagem, se eu quisesse utensílios domésticos, eu precisava ali ainda me localizar na cidade para saber sobre estabelecimentos que tinham as coisas que eu queria. Mas um outro fato é que aqui não tem tanta variedade de coisas, então tudo que você precisa resolver em relação a compras, você precisa ir na cidade vizinha. Então, nessa parte, pra mim, é o ponto negativo, digamos, de morar aqui. Mas se colocar na balança pontos positivos e negativos da minha outra cidade, eu ainda prefiro aqui. Então hoje, depois de 1 ano, eu consigo me encontrar melhor na cidade em relação a essas coisas. Na nossa casa, questões que sejam mais burocráticas, questões de papéis, questões médicas, sou eu que resolvo. No início foi um pouco complicadinho, porque eu não entendia muito bem como era a dinâmica aqui do município em relação a algumas coisas. Mas hoje eu já estou bem familiarizada e é aquilo que a gente vai ali se ajustando, que a gente vai conhecendo. Tudo que é novidade, de certa forma, traz ali alguns receios. Eu confesso que eu não tinha, assim, tantos receios. Eu nunca fui também uma pessoa muito, assim, apegada demais a pessoas, embora eu gostasse de estar com elas, embora eu gostasse de ter contato. Eu nunca fui uma pessoa, assim, muito apegada, sabe? De estar sempre, ou de ficar muito emotiva, se estar longe. Eu nunca passei por essas crises, por exemplo, a não ser na gestação. E essa é a minha experiência como uma jovem senhora que casou e mudou de cidade. Se você passou por essa experiência, me conte aí nos comentários, vamos trocar aí, partilhar experiências. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo assim simples, onde eu quis mostrar um pouquinho como foi meu final de semana. Não mostrei muito,
Porque como eu estava com outras pessoas, eu não me sinto assim à vontade de estar mostrando, né, a privacidade das pessoas. Tem pessoas da minha família que não são muito chegadas às redes sociais, à foto, e justamente por isso eu respeito elas e não fico gravando, não fico tirando fotos, nem postando. Justamente para respeitar por elas não gostarem, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta. Se você conhece alguém que está passando por essa experiência que eu passei de mudar de cidade, ou se você vai passar, ou você conhece alguém que ainda vai passar, compartilha com ela. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.